Olá, meu nome é Amanda e eu sou vinculada ao Laboratório de Neurobiologia do Sistema da Universidade Federal de Goiás e irei apresentar o seguinte trabalho. O tratamento crônico com o antagonista do receptor de grelina aumenta a sensibilidade do barorreflexo e causa desidratação em ratos normotensos. A grelina é um hormônio peptídico gástrico composto por 28 aminoácidos, inicialmente isolada por Kojima e colaboradores em 1999. Com atividade constitutiva e expresso no coração, rins e em diversas regiões centrais que regulam comportamentos e hemodinâmica, o receptor para o secretagogo do hormônio do crescimento, GHSR1A, é o alvo através do qual a grelina exerce suas atividades. Portanto, o objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do tratamento crônico com o antagonista de GHSR1A, o PF04628935, sobre o barorreflexo, a função autonômica, os parâmetros bioquímicos plasmáticos e urinários, a ingestão alimentar e o volume urinário de fezes. Para isso, ratos machos Wistar, pesando entre 250 e 280 gramas, foram anestesiados com cetamina e xilazina, na dose de 10 microgramas por quilo e 4 microgramas por quilo, para a implantação de bombas osmóticas, que poderiam estar preenchidas, então, com o PF04628935, na dose de 250 microgramas por quilo, por 28 dias, ou solução salina 0,9%. Entre o 24º e o 26º dia, os animais foram colocados em gaiolas metabólicas para avaliação do comportamento alimentar e da função renal. Ao final do 26º dia, os animais foram novamente anestesiados para cateterização de artéria e veia femorais. 24 horas após essa cirurgia, as cânulas foram acopladas a sistemas de aquisição de dados para avaliação de pressão arterial média e frequência cardíaca. Foram utilizadas doses decrescentes do vasoconstritor fenilefrina e do vasodilatador nitroprusiato de sódio, nas doses de 150 e 25 microgramas por ml, para avaliação da reatividade barorreflexa. Para avaliação do tônus autonômico cardíaco, foram utilizadas então a atropina na dose de 3 mg por quilo e a atenolol na dose de 4 microgramas por quilo. E os resultados foram: a figura 1 corresponde à avaliação do barorreflexo através da injeção de fenilefrina nas doses de 100, 50 e 25 microgramas por ml, ou de nitroprusiato de sódio, também doses decrescentes de 100, 50 e 25 microgramas por ml. As variações do cronotropismo e na pressão arterial média foram mostradas através de análise de regressão linear, evidenciando a correlação entre as respostas, desde os valores basais até a resposta máxima. A resposta reflexa à fenilefrina, um agonista alfa-adrenérgico, na dose de 100 microgramas por ml, foi diferente no grupo tratado com o antagonista do receptor de grelina. Em relação às demais doses de fenilefrina, não houve diferença entre os grupos, assim como não houve diferença em relação a todas as doses administradas de nitroprusiato entre os grupos. A figura 2 corresponde aos valores de frequência cardíaca amostrados após a injeção endovenosa de atropina e atenolol em ratos Wistar, tratados com antagonista do receptor de grelina ou infundidos com salina. Em relação à frequência cardíaca basal, frequência cardíaca mínima, frequência cardíaca intrínseca, frequência cardíaca máxima, o tônus simpático, o tônus vagal, o efeito vagal e o efeito simpático, que são os parâmetros analisados durante o bloqueio autonômico, não houve diferença entre os grupos tratado e o controle em relação à função autonômica. A figura 3 corresponde à avaliação dos parâmetros bioquímicos urinários e plasmáticos em ratos Wistar que receberam a infusão crônica de salina, que é o grupo controle, ou antagonista do receptor de grelina, que é o grupo PF. Foi notório, então, que a albumina plasmática dos animais tratados com o antagonista do receptor de grelina foi aumentada em relação ao grupo controle
Entretanto, em relação aos outros parâmetros, como ácido úrico plasmático, creatinina plasmática, proteínas plasmáticas totais, ureia plasmática, ureia urinária, creatinina urinária, clearance de ureia, clearance de creatinina, ácido úrico urinário e proteínas urinárias totais, não houve diferença entre os grupos. A figura 4 corresponde à avaliação da ingestão de água e ração, do volume urinário e da excreção de fezes nos animais que receberam a infusão crônica de salina ou do antagonista do receptor de grelina. Foi notório que o tratamento com o antagonista do receptor de grelina reduziu o consumo de água em relação aos animais controle. Entretanto, em relação à ingestão de ração, o volume urinário e a excreção de fezes, não houve diferença entre os grupos. Portanto, podemos concluir que o antagonismo crônico do receptor de grelina causa desidratação, evidenciada pela hiperalbuminemia e pela redução da ingestão de água, e também levou ao aumento da reatividade do paro reflexo em ratos normotensos. Gostaria de agradecer ao meu laboratório, ao meu orientador, aos meus colaboradores e a todos pela atenção. Muito obrigada!